Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o final de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em seu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. No céu, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em Cristo da TV Imaculada e das nossas plataformas digitais, irmãos e irmãs todos em Cristo. Hoje, com toda a Santa Igreja, estamos celebrando terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum, ou seja, estamos na última semana do Tempo Comum e no próximo domingo estaremos iniciando o Ano Novo, sim, o Ano Novo Litúrgico de Nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós temos acompanhado nos últimos domingos e particularmente nesta semana, nós estamos observando que a liturgia nos convida acerca de refletirmos sobre o juízo final. E mais do que provocar medo, pavor acerca do juízo final, o que a liturgia da palavra quer nos chamar a atenção é justamente acerca da temporalidade das coisas, da temporalidade do mundo. E de tal forma que, convivendo com as coisas passageiras, não vamos perder aquilo que é eterno, o reino definitivo de nosso Senhor Jesus Cristo, que inclusive no último domingo celebramos essa solenidade, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É dentro desse contexto que somos convidados a compreender e a meditar a liturgia da palavra de hoje. Nós temos na primeira leitura do profeta Daniel, capítulo 2, em que o profeta Daniel ele é convidado pelo rei Nabucodonosor para interpretar o sonho. Aqui tem que deixar muito claro uma coisa: Daniel tinha esse dom, o profeta Daniel tinha esse dom de interpretar. Minha gente, o catolicismo naturalmente não compactua com outras coisas, viu? Ah, porque Daniel interpretava. Sim, ele tinha esse dom de Deus. Mas outras coisas de adivinhações não compactuam com a fé católica. E aqui, o profeta Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, deixando muito bem claro que haverá uma sucessão de reinados e todos eles perecerão. É interessante, minha gente, que quanto mais o ser humano se apega ao poder, maior a sua frustração. E o profeta Daniel está falando isso com voz corajosa e destemida a partir do dom que recebeu de Deus. E aqui ele vai dizer, olha, virão 4 reinos seguidos ao céu e todos perecerão. O que vai ficar de pé é o reino eterno, é o reino de Deus. E aqui ele fala de uma imagem de um 4º reino, que parte será de ferro e parte será de barro. O que quer dizer isso? O ferro significa a virtude, aqueles fiéis que vivem as virtudes da fé. Vale recordar que a igreja sempre nos ensinou as virtudes cardeais e as virtudes teologais. Quais são as virtudes cardeais? A fé, a prudência, a justiça, e a temperança são as 4 virtudes cardeais, ao passo que as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Então, o ferro significa justamente as pessoas que vivem as virtudes, essas virtudes. Por isso mesmo adquire uma robustez na transitoriedade deste mundo, na transitoriedade desses reinados. Mas os pés são de barro. Por que os pés são de barro? Justamente para mostrar a fraqueza humana.
É sempre bom lembrar, minha gente, que no batismo nós recebemos o perdão de todos os pecados, inclusive do pecado original. Mas nós ficamos com a concupiscência. O que é a concupiscência? A nossa inclinação, a nossa queda para o pecado. Quantas vezes que deixamos de fazer o bem que queríamos e fizemos o mal que não queríamos? Já dizia Santo Agostinho, quando nós olhamos o pecado alheio, muita atenção, porque se nós ainda não cometemos aquele pecado alheio, é porque Deus, na sua misericórdia, não nos tem permitido e nos tem livrado deste mal. Muito cuidado, porque senão a gente fica, né? Ah, esse irmão é fraco. Olha, se nós não caímos no pecado, é porque Deus tem nos dado a sua misericórdia e nos livrado deste mal. Finalizando, que essa liturgia da palavra, meus irmãos, minhas irmãs, olhando tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, peçamos a graça de que o deleite, o gozo, está justamente na vida espiritual. Minha gente, o poder humano, o poder social, é transitório, é efêmero e passageiro. No poder humano, quando a gente partilha, fica mais pobre. E no poder e na vida espiritual, quando a gente partilha, se torna mais rico. Quando, por exemplo, os santos partilharam as suas virtudes, partilharam a sua santidade, quando alguém partilha conosco algo acerca do mistério e da beleza de Deus, tudo isso nos torna mais ricos para quem partilha e para quem recebe. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, ela que também recebe o título de refúgio dos pecadores, para que jamais possamos cair no pecado, mas sempre viver à luz do seu Filho Jesus, nosso Rei e eterno Senhor. Assim seja. Amém.